Gramado sintético é para hóquei. Então, baseado nessa tese, nessa opinião, tem que tirar da Liga Arena, do Allianz Parque, do Newton Santos. Bom, eu tô há tempos para fazer um vídeo sobre gramado sintético e depois dessa fala do goleiro do Boca, na última quinta-feira, eu tive esse gancho para tratar desse assunto no sábado e dividir com você a minha opinião sobre o tema. São as impressões que eu tenho. Aqui não é verdade absoluta, é o que eu penso, a minha contribuição para o debate, os meus pontos para o debate. Eu vou dividir no vídeo aqui. Eu sei que é polêmico, muito polêmico. Like, se inscreve e ative o sininho. Rumo a 130 mil inscritos no canal, ajuda a gente que falta bem pouquinho. Na tela aí, hoje tem Fortaleza e Grêmio, duelo tricolor. Jogo difícil para os dois, né? Para qualquer um é difícil encarar o Fortaleza lá. O Fortaleza tem o foco ainda na Sul-Americana na terça-feira, né? No jogo contra o Corinthians. Tem que dividir as atenções. Vai, empatezinho. O pai foi tão bem aqui cravando empates essa semana, hein? Alguns reconheceram, alguns humildes de coração reconheceram. Vai lá no link do primeiro comentário para você fazer o seu cadastro agora, conferir essas cotações, fazer a sua fezinha, se divertir muito, sempre com responsabilidade, tá? Link do primeiro comentário do vídeo. Tô largando aqui o QR Code do MSA, uma mentoria que vai te ensinar a trabalhar, não tem golpe, não tem pilantragem, não tem, bota um Pix de 1.000 aqui que eu vou te devolver 5.000, invista aqui numas cripto aqui sensacionais. Cara, calma, aqui você vai estudar, aprender, adquirir conhecimento e trabalhar. Mercado digital, já ouviu falar, não sabe o que é, você vai aprender no MSA. Você vai aprender essa coisa de se afiliar a produtos na internet. Pô, existe isso? Existe. A empresa grande lá tem uma maquininha de cartão, aí ela não vai contratar milhões de vendedores pelo Brasil. O que ela vai fazer? Ela vai permitir que qualquer pessoa se afilie. Tá aqui, ó, eu deixo você revender meu produto. E aí você ganha a tua comissão, eu ganho a minha parte da venda e todo mundo sai feliz. É assim, mas aí, você aprendeu o que é isso? Você tem que aprender as estratégias de venda. Tá, como é que eu faço essa venda pela internet? Como é que eu me comunico? Quais são as plataformas? Né? O que eu tenho que dizer para o cliente? Como é que é essa coisa? Tráfego pago, tráfego orgânico, impulsionar, publicar, né? Fazer o meu link de pagamento, receber, tudo do zero o MSA vai te ensinar. Então você está aí ouvindo, tem interesse, mas está meio perdido. Pô, será, cara? Calma, o MSA tem professores que vão dar esse treinamento para você, que tem muito resultado já nessa área de mercado digital. São autoridades nesse assunto. Então, MSA é a mentoria que eu tenho indicado, que mudou a vida da Paola. A minha esposa entrou nesse mercado digital, fez o MSA e tem tido resultados mês a mês superiores. Vai fechar o mês agora com o resultado já superior ao do mês passado. E aí a gente está dividindo também com muita gente esse conhecimento, divulgando o MSA, que é uma oportunidade para trabalhar, estudar e trabalhar. É só isso, tá? Não tem picaretagem. Então, nesse QR Code na tela, garantindo com a gente, comprando com a gente o MSA, comigo e com a Paola, até meia-noite de hoje para amanhã, até as 11h59 desse sábado, você garante o suporte nativo do MSA, 24 horas, com professores que tiram dúvidas de todo mundo, com alunos em tempo real interagindo, e o suporte extra, criado pela Paola, pela minha esposa. Um suporte individual, que vai tirando as suas dúvidas na hora, via WhatsApp. E uma área de membros premium, que a Paola criou. Contratamos um gestor de tráfego para dar um reforço nas aulas do MSA. É um resumo do conteúdo do MSA para acelerar as suas vendas e um reforço naquilo que é mais importante do conteúdo do MSA. Com a gente você tem isso, você tem esses dois tipos de suporte, o nativo e o extra, comprando só com a gente. Então você tem até... A gente não sabe se para outubro vai dar para continuar garantindo. Mas comprando até hoje, último dia de setembro, você garante esse suporte extra, apontando a câmera para o QR Code ou clicando no link que eu deixo na descrição do vídeo. Corre, beleza? Vamos lá, gramado sintético. O Romero, goleiro do Boca, disse o seguinte, depois do jogo de quinta-feira na Bombonera contra o Palmeiras. Abre aspas. Me preocupa simplesmente que o gramado é sintético, que não é natural. É um pouco raro que a essa altura da vida tenhamos que falar de um clube de futebol com gramado sintético. A verdade é que a Conmebol ou a FIFA deveriam dizer que ou é híbrido ou é 100% natural para futebol, porque gramado sintético é para hóquei. Fecha aspas. Ele se refere ao Allianz Parque, onde o Boca vai ter que decidir a vaga para a final da Libertadores na próxima quinta-feira. Opinião. O Romero tem todo o direito de ter. Aliás, qualquer um. Não gosto, não acho legal, acho que deveria ser usado só para hóquei.
Direito dele. Agora, aqui tem um problema nessa fala. A verdade é que a Conmebol ou a FIFA só deveriam permitir o híbrido ou o natural. O 100% sintético, não. Por quê? Baseado em quê? Você pode me dizer, o Romero está baseado em estudos que apontam a existência de um risco grande de lesões. Não há uma comprovação científica definitiva, um consenso científico, um consenso médico de que o gramado sintético oferece um altíssimo risco de lesões na comparação com o gramado natural. Eu andei olhando bastante na internet relatos, estudos, pesquisas sobre isso. Por exemplo, foi encontrada aqui uma investigação que a Major League Soccer fez entre 2013 e 2016 para comparar os índices de lesão dos gramados natural e artificial, e eles estão registrados eletronicamente no Comitê de Medicina Esportiva da Major League Soccer para quem quiser conferir. Então, nesse período de 3 anos de estudo, foram mais de 2.000 lesões registradas, avaliadas. No gramado artificial, o índice de lesão por jogo foi de 1,54. No natural, 1,49. Então nós temos aqui um índice muito próximo, nós temos um empate técnico, praticamente. Nesse estudo, que é um dos muitos estudos, mas são estudos com uma base de amostragem, apesar que esse aqui são 2.000 lesões em 3 anos, mas tem estudo com bases de amostragem muito menores do que essa aqui. Então, essa questão na medicina, ela não tá pacificada. A ciência não bateu o martelo ainda quanto às lesões mais frequentes em gramado sintético e gramado natural. Então, a gente está ali, a gente está no campo da sensação. Eu acredito que no gramado sintético, por exemplo, a Major League Soccer uma vez fez uma enquete com os jogadores. Vocês acham que o risco maior de lesão é no natural ou no sintético? 90% responderam no sintético. Mas baseado o quê? Numa impressão. Então nós estamos no campo da impressão. Você quer ver outro exemplo aqui, de estudo. Um estudo de 2020, publicado pela LQVIA. Dados de 32 times e 30 estádios da NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Esse estudo mostrou que até 2019 havia mais lesões sem contato ocorridas em gramados sintéticos em comparação com o terreno artificial. Mas a partir de 2020, na atualização desse estudo, há uma aproximação. Então os números eles praticamente ficam empatados. O índice de lesões em grama sintética foi de 0,42 a cada 100 jogadas nesse tipo de piso e de 0,41 a cada 100 jogadas na grama natural. Então, em grande parte dos estudos que a gente vê, os números estão próximos de lesões no natural e no sintético, tá? Tem um outro aqui, um outro estudo, um estudo que fala de atletas amadores, gramados sintéticos, um estudo em escolas de ensino médio dos Estados Unidos, feito em 2018. Risco de lesão entre atletas amadores em gramados sintéticos 58% maior do que em gramados naturais. Porém, nós estamos falando de atleta amador, que não tem o mesmo nível de preparação, de estrutura que um atleta profissional tem num clube de alta performance, de alto nível. Isso precisa aqui ser considerado. Então, a lesão do Dudu, que é uma lesão recente de ligamento cruzado, ocorrida no Allianz Parque, ela aumenta esse debate. Tá vendo? Olha aí, ligamento cruzado, gramado sintético e tal. Mas, você vai lembrar de um monte. Você vai lembrar da lesão do Rodrigo Caio no Morumbi, você vai lembrar da lesão do Bigode, ligamento cruzado. Aí você vai falar o quê? Você pode voltar muito no tempo e falar da lesão do Ronaldo Fenômeno, em 2000, num gramado natural. Você tem uma porrada de exemplo para pegar aí, de jogador que se lesionou, ligamento cruzado. Há quanto tempo o Palmeiras usa o gramado sintético e quantas lesões de ligamento cruzado nós tivemos no Allianz? Quantas lesões nós tivemos na Arena da Baixada dessa gravidade? Então, assim, não me parece que exista de maneira convincente um argumento, não me parece que existam elementos concretos para dizer, Jorge, olha aí, toda hora tá machucando alguém gravemente no gramado sintético no Brasil, tá na cara, não há. Não há nem esse número, aquela lembrança automática que vem na cabeça, caramba, pega aí uns 5 que
gravemente se machucaram no gramado sintético. Você não vai lembrar, porque não é com essa frequência toda que querem vender. E os estudos que existem que mostram a diferença de lesões entre sintético e natural, boa parte desses estudos mostra que a coisa é pau a pau, que a coisa é meio a meio, até porque a tecnologia empregada nos pisos artificiais, ela melhorou. Obviamente, ela avançou, ela evoluiu. Então são gramados hoje, em tese, mais seguros do que os primeiros que a gente teve, né, nesse tipo de piso. O Brasil liberou o gramado sintético, e aí eu vou entrar numa outra questão. Então eu já falei aqui muito sobre estudos, né, um pouco da impressão de jogadores, mas que nem sempre essa impressão está baseada ali numa definição científica. Está pacificada a questão? Não está. É tipo a história da altitude, né? Gramado sintético, guardadas as devidas proporções, para mim, é um debate parecido com o da altitude. Ah, não pode jogar. Ah, vai morrer alguém. Quantos jogadores de alto nível morreram porque jogaram na altitude? Jogador de alto nível, de alto preparo, alta performance, quantos? Quantos morreram? Existem opiniões médicas favoráveis aos jogos na altitude e contrárias. Então também não é consensual a questão da altitude. Se assemelha à questão da grama sintética. Me parece que esses debates, eles são muito mal utilizados por pessoas que estão no futebol ou que circundam o futebol. Esse tipo de debate, ele só é levantado quando alguém sente que teve um prejuízo ou que pode vir a ter um prejuízo. Aí ele levanta essa questão. Aí ele fala da altitude, porque, né? Nesse momento a Bolívia é a pior seleção da América do Sul, os caras chegam lá na altitude, dão porrada na Bolívia, a Argentina foi lá, meteu 3 fora o baile, aí você não vê tanto, mas se a Bolívia tivesse aí voando na eliminatória, ganhando todos os jogos em casa, ia ser um inferno. Nossa, olha que absurdo, tá vendo? É altitude, estou sem ar, estou passando mal. Você se prepara para a altitude. Você toma medidas para minimizar o impacto da altitude. Obviamente que existe também uma variação de organismo para organismo. Tem pessoas, né, que mesmo com muita preparação, mesmo sendo atletas de alto nível, como por exemplo o Messi, sentem demais a altitude. Você pode fazer o que for, o organismo do cara não vai, é verdade. Mas na grande maioria, os atletas bem preparados, com um plano específico para altitude, sobem, jogam, descem, então aí até hoje, todos. Eu fui para altitude, eu não sou atleta de alto nível, tá? Não estou querendo me comparar, estou só dando um exemplo, aqui é só uma notinha pessoal. Eu fui para uma altitude de quase 4.000 metros, no Peru, em Juliaca, para narrar um jogo do São Paulo pela Libertadores da América. Eu passei 2 semanas lendo, mastigando, poucas pessoas sabem disso, tudo que era possível saber sobre altitude. Eu pensei assim, cara, eu já ouvi relatos, tinha gente que, ao saber que eu ia para altitude, ao invés de dar bons conselhos e motivar e tal, criava um filme de terror na minha cabeça. Nossa, eu fui lá, eu quase morri, eu quase explodi a cabeça. Eu falei, meu Deus, o negócio então é muito feio. E aí, lendo, uma das muitas coisas que eu li foi o seguinte, cara, isso aqui é um segredo para minimizar bem os efeitos da altitude, dobre a sua hidratação. Então, se o padrão no nível do mar, recomendado pelos médicos, é você ingerir 2 litros de água por dia, ingira 4. Então, a primeira providência que eu tomei quando eu cheguei em Juliaca, depois de almoçar, porque eu cheguei na hora do almoço, fomos no hotel, deixamos as malas, fomos almoçar 1 quarteirão atrás do hotel. Quando eu comecei a caminhar, eu já senti que no meu passo natural padrão não ia dar, precisei desacelerar, o peito começa a arder, parece aquela sensação de que está abrindo assim, você fala, meu Deus, aí você para, caminha, opa, adaptei, esse é o passo, e vai. Então fomos lá, almoçamos. Segunda providência depois do almoço, comprar várias garrafas de água. O Mauro Betti estava comigo no quarto, pode confirmar isso. Parecia uma prateleira de supermercado de água. Eu fui levando todas as que eu podia. Eu bebia 4 litros de água por dia, nos 3 dias que eu fiquei na altitude. Cheguei na véspera do jogo, narrei o jogo num dia e fui embora no dia seguinte. Eu bebi mais de 10 litros de água do período em que estive na altitude e tive 0 problema. Além das outras precauções que eu tive que tomar. Então é informação, é precaução, é seguir determinados protocolos para você lidar com situações que são diferentes. Agora, dizer que é proibido jogar lá, dizer que é proibido jogar na grama sintética, o Brasil liberou a grama sintética em 2018. Vale a gente lembrar um pouquinho também, falar um pouco dessa questão legal. Porque também quando algumas pessoas tocam no tema do gramado sintético, fica uma sensação de que os clubes que têm esse tipo de piso estão operando numa
numa clandestinidade, sabe? Olha só, esse negócio aí, pô, isso não deveria nem existir, esse negócio aí não é legal. Peraí. Em 2018, os clubes brasileiros aprovaram, por unanimidade, o uso do gramado sintético. Em 2018, o gramado sintético é uma realidade do Brasil há 5 anos. E quantos jogadores se machucaram gravemente em virtude do gramado sintético? Em 5 anos. Quantos? 10? 20? 30? Pô, não chega a isso. Não chega a encher 2 mãos. Em 2017, o Eurico Miranda ainda exercia muita influência dos bastidores do futebol brasileiro. E por uma relação que sempre foi muito ruim com o Petralha, com o Atlético Paranaense, ele conseguiu 15 votos favoráveis para vetar o gramado sintético. Foi o Eurico sair de cena, isso mudou. E os clubes, em pouquíssimo tempo, por unanimidade, todos mudaram de ideia, todos foram lá, é isso aí, vamos aprovar o gramado sintético. Ele está aí, ele é aprovado não só pelos clubes brasileiros, ele é, para mim esse aqui, ele é o ponto principal do debate. Além da questão dos estudos, da questão científica, da questão médica, de você ouvir médicos que se posicionam sobre o assunto. Eu tinha até achado aqui uma matéria da Folha de São Paulo, que ouviu 2 profissionais. Ouviu o doutor Turíbio, médico de muita história do São Paulo Futebol Clube, e o doutor Turíbio, nessa matéria, ele falava muito de um risco aumentado para mulheres, né, nesse tipo de gramado, e tendo como base para essa opinião alguns estudos que mostrariam essa evidência de forma constante, que a questão do joelho, do tornozelo para as mulheres seria um risco aumentado em relação aos homens no gramado sintético. E tem também a fala do Rubens Sampaio nessa matéria da Folha, que foi médico do Palmeiras, e na opinião do doutor Rubens, não há diferença, né, em relação ao gramado sintético e ao natural, baseado nos estudos que ele tinha visto. Então você tem profissionais da área que falam, gente, né, tem profissionais que são mais críticos, tem profissionais que veem as evidências que a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem, e falam, como é que eu vou ser taxativo aqui se não tem... Se aparecer um estudo me mostrando que a diferença é de 100%, assim, é o dobro de lesões no sintético em relação ao natural, eu vou me render, mas não apareceu até agora, então, né? Mas além de tudo isso, tem a questão legal. A FIFA libera o uso do gramado sintético. Mas, gente, os gramados do Brasil, os gramados dos grandes clubes do Brasil, Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo, eles são avaliados ano após ano. A FIFA contrata um laboratório. Esse laboratório faz os testes de alta performance nesses gramados, de impacto, de uma série de critérios que precisam ser adotados para os clubes receberem o tal do Quality Pro. Existem diferentes níveis de qualificação dos gramados sintéticos, níveis esses estabelecidos pela FIFA. O Quality Pro é o top. O Botafogo acabou de inaugurar o gramado sintético dele. Em abril ele pegou o laudo da FIFA. O laboratório foi lá e falou, FIFA, esse aqui é topzão, pode liberar. A FIFA vai lá e emite o certificado. Está aqui o seu certificado. E ele é renovado ano a ano. O Palmeiras, outra vez, 2023, o laboratório chegou, oi, dona Leila, tudo bem? Abre o estádio para nós aí, para a gente avaliar o gramado sintético de vocês. O cara vai lá, olha, faz os testes, usa os equipamentos. Pô, beleza, tá show, liberado. FIFA, pode dar o certificado. Na Liga Arena, mesma coisa. Não é o clube simplesmente chega, vou trocar aqui o natural pelo sintético e vambora. Não é assim. A FIFA regula isso. A FIFA libera e regula o uso do gramado sintético. Então ele está autorizado. Não há clandestinidade. Os clubes não estão fazendo nada escondido da FIFA. Os clubes não estão dando um jeitinho. Não. Eles estão autorizados a fazer. Ponto final. Jorge, por que tanta insistência no gramado sintético? Se você for observar, o custo é até maior da manutenção em relação ao gramado natural. Mas o gramado sintético, ele te dá a possibilidade, e tudo é dinheiro, não tem jeito, ele te dá a possibilidade, a facilidade de usar o seu estádio como uma arena para shows. Você retira o gramado, você coloca o gramado, você tem menos dano, esse gramado é melhor preservado. E aí, gente, como eu gosto de dizer, vamos debater o real e o possível. Vamos ficar entre o meio termo. Vamos ficar no meio termo entre o real e o possível. O ideal e o possível, perdão. Vamos ficar nesse meio termo. O ideal seria grama natural,
né, tem uma absorção melhor de impacto, né, é o padrão que se joga futebol desde que esse esporte foi inventado praticamente. Tá, esse é o ideal, tá. Você ter todos os clubes com o mesmo tipo de piso, tá bom, vamos lá. Aceito o argumento. O possível. A grama natural vai te limitar a arrecadar com shows. A grama natural ela vai ter uma recuperação mais difícil, dependendo da utilização do tipo do piso. Então, se você tiver um show do gramado natural e precisar fazer um jogo em 3 dias, a tua grama não vai estar boa. O Mineirão tem sofrido muito com isso esse ano. Você libera o Mineirão para show. O jogo seguinte, o Mineirão tá um pasto. Eu estou citando um exemplo que é próximo, assim, que vem primeiro na memória, mas há vários. Você tem clubes que têm uma gestão difícil da grama natural, ou por incompetência, do caso da dupla Fla-Flu do Maracanã, uma incompetência flagrante para manter o gramado nas melhores condições. Ou, muitas vezes, por questões climáticas e o gramado sofre com elas. Então, gente, entre o ideal e o possível, eu prefiro ficar com o possível. O possível é, o clube não paga conta do estádio apenas com a bilheteria dos jogos, apenas com a receita gerada pelos jogos. Ele precisa fazer shows, tá? Então, para ele fechar as contas no azul, o torcedor tem que pensar, se o clube não fechar a operação do estádio no azul, ele não vai poder contratar bom jogador, vai ser difícil eu ser campeão, que é o que eu quero, né? No raciocínio mais simples e objetivo de um torcedor comum. Então, o melhor é que o estádio seja lucrativo. Para ser lucrativo, você precisa ter essa combinação. Shows, grandes eventos e jogos de futebol. Para ter grandes eventos e jogos de futebol, eu preciso ter a grama natural ou a sintética? Eu preciso ter a sintética. Para que o futebol não seja prejudicado após um show, um gramado cheio de buracos, eu preciso ter a grama sintética. Então, é para isso que o Botafogo partiu para essa estratégia. É para isso que a W Torre colocou esse tipo de piso no estádio do Palmeiras. E assim é a vida, gente. E outra coisa, é muito melhor, já que a gente está falando de risco de lesão, e aí é o que eu falo, não tem mundo... Você vai ter argumentos para os dois lados. Você já percebeu no vídeo que o meu argumento é favorável à grama sintética. Eu sei que muita gente está vendo o vídeo e vai ter outros bons argumentos favoráveis à grama natural. Mas não tem batida de martelo aqui. Não tem. Não tem mundo ideal. Porque o que você vai preferir? Depois de um show, por exemplo, o gramado sintético 100%, tapetinho, bonitinho para jogar, ou uma grama natural que foi danificada pelo show, que não foi recuperada a tempo hábil, com areia para tapar buraco, oferecendo risco até maior em tese de lesões para os jogadores que estiverem naquele terreno. Então estamos entre o ideal e o possível. Na Europa você vai me dizer, lá não tem gramado sintético. A Holanda mesmo acabou de proibir, né? A partir de 2026 já não vai poder ter mais, ela está dando até um incentivo financeiro aos clubes para que troquem o sintético pelo natural, o híbrido pelo natural, enfim. A Europa não tem. Pois é, na Europa os clubes têm outra realidade financeira. Os clubes não precisam fechar. Por que você acha que o Palmeiras às vezes precisa fazer jogo em Barueri, precisou jogar no Morumbi? Porque ele, pela operação que ele tem, o acordo que ele tem com a construtora do estádio, ele precisa, as partes precisam dos shows para fechar a conta. Parece que vai ter o show do RBD Rebelde, né, no Rio, e o jogo do Botafogo com o Grêmio deve ser em outro lugar. Por quê? Porque ele precisa dessa receita para fechar a conta. O Chelsea não precisa. É simples. O Manchester United não precisa. Então a gente também pegar esse exemplo lá de fora, sem observar as variáveis, o que está por trás do gramado sintético não é apenas uma ideologia do Petralha, do Textor. Não, não é isso apenas. Pode até ser um conceito de futebol, a gente prefere jogar no sintético, a gente acha melhor, a gente tem um ganho esportivo. Pode ser, porque os demais não estão acostumados. Eu sei que esse ganho existe, eu não sou Alice no País das Maravilhas, eu sei. Eu sei que é uma vantagem competitiva, que também não é garantia de que você vai ser campeão. Se fosse assim, o Palmeiras ganhava todos os campeonatos, o Atlético Paranaense ganhava todos os campeonatos e o Botafogo já tinha ganhado o Campeonato Brasileiro com 30 rodadas de antecedência. Não é assim, mas eu sei que quem joga menos está menos acostumado a esse tipo de piso, até você se acostumar, às vezes já está 1-0 para o adversário. Eu sei. Existe um pouco disso, mas também é superdimensionado, eu acho, esse argumento, esse peso, tá? Mas, cara, é a realidade financeira. É a situação financeira do país. Comparar com a Europa, eu acho injusto. Se você não debater o gramado sintético sob os diferentes pontos de vista e principalmente o aspecto
financeiro dessa decisão de sobrevivência dos clubes, de lucratividade do estádio, você vai estar deixando um ponto importante desse debate de fora. Então, minha opinião é, até agora, não há um martelo batido sobre isso na ciência. Os estudos, eles não apontam uma diferença tão grande no índice de lesões e a FIFA libera, a FIFA vistoria anualmente os gramados sintéticos, faz todos os testes para liberar o certificado de uso por um ano. É ano a ano. É ano a ano. Mostra que a FIFA também não está no bunda lelê nessa história. A FIFA fala, beleza, eu vou liberar, mas eu vou ver todo ano, eu vou ver como é que está essa manutenção aí, eu vou ver como é que... Claro, e é o certo a se fazer, e está sendo feito. Qualquer gritaria nesse sentido é só gritaria, não passa de gritaria. Qualquer contribuição rasa ao debate só joga espuma, mais atrapalha do que ajuda. Que cada um siga a sua vida, mas que o gramado sintético, enquanto for liberado pela FIFA e enquanto for permitido pelos clubes brasileiros, porque eles se reuniram em 2018 e falaram, tá liberado, por unanimidade. Não adianta chorar, gritar, reclamar, tem que jogar. E ponto final, porque não está sendo feito nada de forma clandestina, de forma irregular no uso dos gramados sintéticos no Brasil. Isso precisa ficar quente. Eu sou um cara muito legalista. Então, do ponto de vista legal, da regulamentação, tá tudo ok com o gramado sintético. E vamos embora. E aí, você que tem algum questionamento, estimule o debate, busque estudos, busque especialistas. Vamos continuar tentando alimentar essa discussão com dados, não com achismos. Like do vídeo, se você ficou até o final, deixa a sua opinião. Sei que vai ter um monte de comentário contrário, óbvio, porque tem uma outra questão nesse debate que me incomoda um pouquinho. Vou falar dela bem rápido para fechar o vídeo. É o clubismo. Não são todos. Tem muito torcedor de bom senso. Aqui no canal, por exemplo, há vários. Mas tem gente que leva esse debate para o clubismo. Eu sou torcedor de um rival do Palmeiras, então acho que tem que acabar o gramado sintético. Eu sou torcedor de um rival do Botafogo, acho que tem que acabar o gramado sintético. Torço por um rival do Atlético Paranaense, acho que o gramado sintético é uma porcaria, tem que acabar. Se esse for o seu pensamento, você não vai estar contribuindo com nada. E você corre o risco de cuspir pro alto, voltar na sua cara do seu clube daqui a 2 anos, colocar um gramado sintético também. Agora, se você conseguir se despir disso, você pode ser contrário ou favorável. Ok, só fica atento para ver se o mosquitinho do clubismo não te picou nessa história. Traga a tua opinião com argumentos. Beleza. Aí nós vamos ter um jeito construtivo de tratar do assunto. Se você ficou até o final, like do vídeo, bom sábado, bom fim de semana, juízo e tchau.